galera, beleza? Vamos jogar um vídeo aqui trazendo mais um vídeo aí, dessa vez com o simulador de voo X-Plane 11 a bordo da aeronave A330, cedido generosamente através de uma parceria. Hoje, sem qualquer dúvida, é o melhor 330 do mercado. Não sei por quanto tempo, mas o que eu posso te garantir é que, depois de ter feito alguns voos com a versão original, ou seja, licenciada, o que se tem como verdade absoluta é que existem duas aeronaves. O A330 Jack Sparrow pirata e o A330 original, licenciado. Eu tinha feito alguns voos com o A330 Jack Sparrow, o avião era uma catástrofe. Isso porque, muito provavelmente, o crack que estava ali por trás, fazendo o sistema funcionar, estava interferindo no sistema da aeronave de uma maneira que as coisas aconteciam involuntariamente. Voando essa aeronave aqui, eu não tive qualquer problema. Já voando a versão Jack Sparrow, então a gente está aqui dentro do cockpit, ou do flight deck, seja lá como você quer chamar, certo? Ou na cabina, também pode ser. E o que eu fiz até agora aqui? Quando você carrega a aeronave, ela tem um botão aqui, ó, no lado esquerdo inferior, escrito Hot Start e GPU. Eu cliquei no GPU, só isso, tá? E aí o botão sumiu aqui depois de um certo tempo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para você a aeronave por fora, né? Para você ver que, em termos de modelagem, eu não tenho absolutamente nada a dizer, porque você consegue perceber cada detalhe da aeronave. Quem conhece o A330 já viu, já voou, já assistiu vídeo no YouTube, tá vendo que é uma aeronave que não deixa absolutamente nada a desejar ao modelo real. O que a gente vai fazer agora para mostrar para você alguns recursos? Outra coisa importantíssima é o ground handling, ou seja, o que é o ground handling? Vamos lá, né? A gente fala termo técnico, algumas pessoas vão saber o que é, outras não. Na verdade é nada mais, nada menos do que, olha só, através desse botão aqui você tem acesso a esse menu e você consegue ter acesso a outras coisas aqui, como por exemplo, load and fill, ou seja, aqui é peso e balanceamento da aeronave, a gente não vai mexer nisso agora, e o ground handling, ou seja, o que é isso? A GPU propriamente dita, que já está ativada. Aqui, vamos lá, é uma limousine, aqui a gente vai colocar, vamos colocar tudo aqui, ó, vamos colocar tudo para você ver, tá, são as escadas, loader, uma esteira que carrega as bagagens no avião, caminhão de combustível. Agora o catering, né, tá aqui, vamos botar tudo aqui para você ver, porque já que a gente está mostrando a aeronave, vamos mostrar aí, todo mundo chegando, fazendo uma bagunça danada, é isso aí. Quando você adquire o A330 da Jar Designer, você consegue utilizar na faixa esse sistema aí, que você está vendo, ó. Aquele caminhão ali, ele tá meio piroca da cabeça, olha lá, ele já bateu lá nos containers, rapaz. Enfim, tem certas coisas que, obviamente, fogem ao nosso controle. Então tá aqui a limousine do VIP, que vai entrar pela dianteira, já vai ficar lá na executiva ou então na primeira classe. A vanzinha aqui das prioridades, ônibus dos passageiros aqui, ó. Então tá aí o ground handling que você vai levar na faixa, tá? Quando você adquiriu a A330. Mostrar mais algumas coisas aqui. Nesse mesmo menu aqui você consegue ter acesso à abertura das portas, tá? Como você já solicitou uma série de outros recursos ali do ground handling, não é necessário que a gente abra as portas aqui. Você consegue ter acesso ao volume, o sistema de peso e balanceamento que eu falei, que a gente já vai mexer daqui a pouco, e o pushback, né, ó, tá vendo? Ó? Só que a gente não vai fazer isso agora, tá? A gente não vai fazer isso agora até porque a gente não usa, eu pelo menos, né, gente? Eu não uso o pushback do A330. Bom, isso aí foi um pouquinho da aeronave, né? A gente vai voar agora. Existem algumas limitações muito claras aqui com relação à operação na cabine. Eu até considero isso positivo sob o aspecto de poupar o processamento das informações pelo seu processador e uso de memória. Então aqui, não sei, mas eu não consegui verificar a possibilidade de abrir janela,
como se é possível encontrar em outros modelos, tá? Porta, essas coisas, ela está restrita à cabine, então a gente não tem como ficar andando pela aeronave, como eu já vi que é possível em outras aeronaves, não da Jar Design, mas de outras desenvolvedoras que já você vai saber quais são. Bom, galera, vocês muito provavelmente estão vendo algumas informações aí na parte superior da tela, isso em decorrência de estar fazendo o voo conectado ao Project Fly. Você consegue, além de outras coisas, fazer o plano de voo lá, através do Project Fly. Você não precisa necessariamente estar indo ao SimBrief, você consegue estar tudo integrado ali. Então, se você tem uma conta no SimBrief, você instala o Project Fly, você consegue fazer uma dobradinha aí e facilitar a sua vida. Agora a gente precisa abrir o plano de voo, porque senão a gente não consegue iniciar essa jaca aqui. Antes de mais nada, vamos lá no overhead. O que eu fiz até agora aqui, tá? Vamos lá, o que eu fiz? Eu só vim aqui, baterias, e coloquei a GPU na barra, tá? Agora a gente vai vir aqui, vai ligar as bombas de combustível, vai armar a ELT, aqui os avisos de passageiro, de não fumar e apertar cintos. Dome, eu boto tudo claro, irmão, tudo muito claro. Logo light, tá? Alinhamentos inerciais lá em cima, ó. ADIS. Me perdoem se eu esquecer de alguma coisa, eu não estou fazendo com checklist, mas poderia estar fazendo, porque aqui do seu lado, olha aí, isso vai passando automaticamente, tá vendo? Ó? Vai passando automaticamente. Então, agora a gente vai fazer a configuração propriamente dita. Estamos aqui na página init, vamos colocar o ICAO dos aeroportos envolvidos aí na nossa trip. Golf Lima. Eu poderia ter colocado o arquivo na pastinha correspondente, porém não coloquei, então vou fazer tudo na mão. Vamos clicar aqui em Align, beleza. Agora eu estou voando com o call sign JDS, Jar Design 0604 0604, isso aí. Aqui. Eu vou usar um Cost Index de 40 e agora a gente começa a preencher de acordo com o nosso plano. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, eu espero que continue gravando. 280, belezinha. Essas informações aqui, ó, na próxima página, a gente só vai ter acesso a elas depois que a gente fizer aquele Beribecan Catabanda lá, ó. Load and Fill, e aqui a gente vai colocar. Só que eu vou te falar, tem uma coisa que me desagrada aqui, que é você ter que ir clicando assim, ó. Vamos dar uma olhada aqui no nosso plano para saber o que a gente tem de peso de combustível, a 10 toneladas e meia de combustível, a gente arredonda para 11. Então vamos colocar aí 11 mil quilinhos de combustível, mano. Aí, ó, 11 mil quilinhos, tá? Com base nessas informações, então, a gente vai inserir aqui, ó. Aliás, não precisa inserir, se dá um clique aqui, ó, como foi, tá? Ó, e aqui também, ó. Agora, a gente vai lá em Flight Planner, ó, e a gente vai colocar a nossa saída aqui, que vai ser da 34, Iraque, no Alfa. Vamos... Aí, ela tá aqui, ó. Putz, sabe como eu fico feliz quando eu consigo ter acesso de imediato, ó, e transição em Djavan aqui, ó. Como? Então lá em Djavan, ó, a gente vai entrar numa aerovia que é a Upper Zulu 3. E aí a gente vai na Upper Zulu 3 até Mavigu. São os nomes, né, velho, que eu vou te contar, cara. São os nomes que eu vou te contar, beleza. E dá um insert aqui, ó, beleza. Agora a gente vai lá em SB GL, o Serra Bravo Golf Lima, e a gente vai colocar
Teoricamente isso não deveria ser feito agora, mas eu já vou preparar tudo, tá? A gente vai pousar lá na 15, o galeão, aqui, ó. A gente vai usar essa aqui, porque a transição vai ser em Mavigur, ó. Beleza. Normalmente, o SimBrief, ele consegue te apresentar a saída e a chegada em 85, 90% de mas de vez em quando ele menciona uma chegada ou uma saída que não vai existir. Agora a gente vai verificar aqui, ó. O que é interessante também nisso aqui, ó, é que agora você clica, ó, e você tem acesso, tá, aos displays aqui maximizados. Tá, agora a gente dá esse botãozinho pra cá, ó. Pera aí, ó, rapaz. Aqui, ó, Flight Plan, tá? E aí, ó, a gente vai verificar plano de voo aí devidamente inserido. Traz pra cá aqui, ó, novamente. Vamos abrir o AvTab aqui, ó. É uma mão na roda. Vamos ver como é que tá aqui o tempo. Aí. Tá, vamos ver aqui no AvTab nosso vento, nossa temperatura e nossa pressão. São coisas que definitivamente fazem diferença. Então vamos colocar aqui agora nosso QNH. Cara, é outro avião, posso dizer pra você. Belezinha. Agora a gente vai dispensar tudo aquilo lá, ó. Como é que a gente dispensa tudo aquilo lá? Aqui, ó, de novo. Ó. Vai botar todo mundo pra meter o pé agora, mano. Ó. Todo mundo saindo. Saída pela direita, ó. Todo mundo metendo o pezinho. Tem uma coisa também que eu percebi. Ó, as portas já fecharam quando você chama os serviços, né? Olha lá que bonitinho, moving parts. Tá todo mundo indo embora. E nós também. Então a gente vai programar agora o Beta Pushback. Olha só que sensacional, irmão. Olha só que sensacional isso. Você provavelmente já deve ter visto isso. Então vamos botar ele pra... botar o bumbum pra cá, ó. Aqui, ó. Pronto. Olha plano só. de pushback recebido, comandante. Me avise pelo menu quando estiver pronto. Show de bola. Ó, se você percebeu que eles fizeram o que foram e não foram, isso aí é uma coisa que me desagrada. Tem que admitir. Né? Então, assim... Ó, aí você vem aqui e faz, ó... Acabou. Só que agora a gente tem que dar um start aqui no nosso APU. Tá? Vou acompanhar os parâmetros aqui. Tem alguns testes que a gente vai ter feito, aquele negócio todo. Eu vou até fazer pra você ver que é funcional, tá? Ó. Eu falo assim, pô, o cara tá mostrando a aeronave que ganhou, não mostrou nada. Tô mostrando então, ó. Então podemos ligar a nossa Beacon Light aqui. E pedir o cara para iniciar a jaca. Vamos lá. Comandante, o evocador já está a caminho. Sensacional, hein? Ó, já não tem o GPU conectado aqui que eu mandei todo mundo meter o pé. É um avião muito bonito, cara. É um avião sensacional. E eu voei, hein? Mês passado eu voei, hein? Trazendo esse avião de Mojave, lá do deserto. Devia ter feito o vídeo. Devia ter gravado toda a aventura. Mas aqui houveram algumas emergências ao longo do caminho. Esse motor aí que você está escutando é do trator do pushback, ó. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Tudo bonitinho aqui, ó. A performance, né? Vai sair sem performance, ó. 2/4.2. Vou colocar aqui. Rebocador conectado e pino de derivação inserido. Ó. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Belezinha. A nossa transição aqui. Vamos soltar o freio de estacionamento aqui pro cara Park brake começar. off.
iniciando o pushback. E se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Então, isso aqui não vai fazer tanta diferença, mas a gente vai colocar uma média aqui. Eu andei pesquisando, tá? 52. O Thrust Reduction, ele vai ser determinado quando não pela carta que você está utilizando para sair, né? Ou seja, pela CID, pelo SOP da companhia aérea, tá? Então, na ausência de um, usa o outro. Como a gente está fazendo aqui, eu vou botar 1.800 pés barra 2000, que é o ACC. Deixa eu... Aqui, ó, APU Bleed. Senão não liga, né, filhão? Starting engine 2. Senão não liga. Dá uma olhada aqui. Ó, tá tudo bonitinho, velho. Tá tudo bonitinho. Aqui, peraí. Ah, tá, tem que... Peraí, deixa os motores estabilizarem aqui. Starting engine 1. Vai lá, filhão. Liga, criança. Aí, ó. Rebocador desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua direita. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Vai lá, irmãozinho. Só que você me largou no... Quer dizer, esse me largou, né? Eu fiz a besteira aqui, né? Eu não devia ter virado a cauda para esse lado aqui. Eu tô praticamente em cima. Ah, viado. Beleza. Vamos flapear aqui. Flaps 1. Flaps 2. Park brake off. Tá tudo pronto. Vamos ver o avião por fora, mano. Vale a pena. É sensacional. Fala que não é bonito. Pelo amor de Deus. Não é porque eu ganhei não, velho. É porque é bonito mesmo. É o 330, né? Vamos combinar. Então, vamos parar aqui no ponto de espera e fazer o resto da configuração. Aí, dá um show. Park brake on. Em cima. Strobe light. Landing lights. Vou colar sem APU. Tudo bonitinho. Vamos ingressar e parear. Belezinho, então, Auto Thrust, manete à frente, era para deixar estabilizando 40%, né? Vou pôr isso aqui, peraí. Power set. Deu um aviso ali, mano. Um aviso ali é abortar ou nem começar a decolagem. Então, ele tá me dando uma mensagem ali que não faz muito sentido. 100 knots. Vou checar a speed V1. Rotate. Olha isso. Positive climb. Too low. Flaps. Gear up. Too low. Ih, Gear. perdão. Too low. Gear. Too low. Gear. Need to Too check, low. sir. Gear. If everything is okay Too with the low. load. Tomei um erro ali na saída, um erro esse que era referente à decolagem, diga-se de passagem. Deixa eu até dar uma Autopilot 1. Cross check. pesquisada. Isso. Flaps 1. Flaps 0. Spoilers disarm. Agora é voar.
tá voando. Isso aqui. Continua descendo, filhão. Já foi ativada, faz a aproximação. Dá mais uma olhadinha na criança por fora. Aí, ó. Spoilers half. Spoilers retracted. Radio altimeter alive. Ô, rapaz. 2,500. Isso é bom, hein? Ó. Spoilers armed. Agora vamos pegar o catrolho aqui. Agora que são elas, hein? É agora, hein? Eu já vou fazer o seguinte, eu não vou nem pro gate. Eu vou virar lá no setor de carga e vou parar o avião lá, mano. Ó, tá dando uns lag. Ah, não, velho. Isso aí é complicado, hein? Ó. Flaps 1. Flaps 2. Flaps 3. Flaps full. Need to check, sir, if everything is okay with the light. Gear down. Ah, mano, tá dando umas travadas. Não vai ser legal. Spoilers half. Spoilers armed. Agora, tá tudo certinho. Na mão agora. Descer. 500. Bota pra baixo, maluco. 400. 300. 100 above. Ah, mano, tá dando umas travadas. Minimum. Olha isso, olha isso. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 5. Ground spoilers. Decel. É, maluco. Reverse green. Coração fica como? Coração fica como? Cara, gravar com esse programa aí é uma aventura, hein? Ó. 70 knots. Aê, palmas para ele. Não quebrou o avião. Ó, já vou virar ali, mano. Não vou livrar ali. Deixa eu... Flaps 3. Flaps 1. Flaps 0. Spoilers retracted. O que mais que eu tenho que fazer aqui? Need to check, sir, if everything is okay with the light. Tenso. Muito tenso. Ainda bem que ele me deu vários avisos. Beleza. Vamos terminar então com a bela imagem aí do Park brake off. A330. Deixei a bunda na pista ali. Quero agradecer você que assistiu o vídeo aí, que deu essa moral pra gente. De graça é mais gostoso, hein? Vou falar pra você. Mas esse avião não é caro, tá, galera? Link na descrição aí pra você adquirir a aeronave, seja pelo próprio site da JAR Design ou pela xplane.org. O avião está disponível em ambos os lugares. Eu tentei um desconto, eu tentei vender a ideia do desconto, do cupom de desconto. Mas a pessoa que me atendeu disse que era para fazer o cadastro na xplane.org, que de tempos em tempos o avião entra em promoção lá, né? Então fica aí também a dica.
para você que quer comprar um avião e não está com a grana nesse momento, se cadastra lá no xplane.org e marca lá receber novidades, que você eventualmente vai ter a oportunidade de comprar um avião mais barato. Galera, isso aí, fiquem todos com Deus, grande abraço aí e até a próxima aventura.